Quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui hoje, meus britânicos pontuais, é isso aí. Quero dizer que eu estou muito feliz da gente estar aqui hoje, ainda mais com gente querida aqui que eu já estou vendo vários se manifestando, é isso aí. Mandem suas mensagens, estão me vendo direito? De vez em quando o YouTube dá umas travadas, mas eu acho que tá tudo certo. Eu não estou me vendo aqui na... Vocês estão me vendo, gente? Estão me vendo direitinho? Estão me ouvindo direitinho? Me digam aí. Som e imagem ok. Perfeito, Gidelzo. Raíssa, esse ventilador amarelo é um caso. Ninguém me deixa tirar. Ele já virou meu papagaio de pirata aqui. Se eu tirar, já não sou eu. Então, como eu disse, boas-vindas a todos. Som e imagem funcionando. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Minha turma de faixa preta, que eu estou vendo alguns alunos de faixa preta, estou vendo meus alunos de Legal Challenge, estou vendo novas pessoas que estão aqui pela primeira vez, que vieram, enfim, da websfera, né? Minha mãe deve estar na área também, porque ela me falou que ela queria assistir. Não sei pra quê, porque ela já sabe tudo, então assim. Mas enfim, mãe é mãe. E hoje a gente tem um papo muito legal para começar, que eu tenho pensado nessa série de lives já tem pelo menos uns 2 anos, tá? Aí você vai falar, Lara, mas como você demorou tanto tempo assim? Porque algumas coisas têm a sua época certa, tem o seu momento certo. E já há 2 anos que eu tenho preparado esse material para a gente conversar e eu acho que ele está muito oportuno para a gente falar isso em fevereiro, ano de pós-pandemia ou durante pandemia, e temos algumas controvérsias a esse respeito. Muitas mudanças para a nossa advocacia, para os negócios, né, de uma maneira geral. E, obviamente, que nós temos que olhar para as nossas carreiras, para a nossa profissão, para aquilo que a gente está construindo com a nossa equipe de maneira muito especial, muito cuidadosa, né? O ano passado ele foi um ano de muita reflexão, porque, lógico, chacoalhou a árvore, né? A gente conseguiu enxergar as nossas deficiências, os nossos maiores problemas, e isso é muito positivo. Eu costumo dizer que problema não é lombada, é degrau, né? A gente precisa criar mais força nas nossas musculaturas das pernas para poder subir. Então, é por isso que a gente cresce, é por isso que a gente evolui, porque se não tivermos problemas, a nossa criatividade, a nossa inteligência, ela não é testada de verdade, né? É muito fácil fazer tudo quando está tudo muito bem, mas a ideia de um problema, e seja ele qual for, e não teremos só um problema na vida, ou só pandemia, enfim, a vida é uma sequência de acontecimentos, essa pegou o mundo todo, né? Então acaba sendo mais delicada e especial por conta disso, mas a gente tem que estar preparado para as adversidades, né? Os grandes empreendedores, e aqui eu estou diante de pessoas que resolveram empreender no mundo jurídico, tem que saber que é assim, né? Sem mimimi, sem dosinha de si mesmo, sem corpo mole, a gente tem que evoluir sempre, né? Evoluir sempre. Então, o nosso papo começa hoje, vai até quinta-feira. Eu espero ter vocês aqui comigo nesses 3 dias. Vamos fazer companhia uns para os outros para a gente poder pensar em alguns temas de maneira um pouco mais profunda. E sem maiores delongas, porque eu acho que aqui a gente, né, são 8 da noite, vocês já trabalharam bastante hoje o dia todo, eu não quero cansar demais vocês, não quero que essa live seja muito extensa, mas a gente vai fazer
o planejado aqui, tá? Então, começando para valer, tá aqui. Eu preparei um material para a gente poder acompanhar juntos aqui. E, obviamente, que se tem alguém que ainda não me conhece aqui no nosso canto, eu sou advogada, me formei em 1994, ou seja, já tenho uns pares de anos aí. Escrevi 16 obras sobre gestão legal, sobre gestão de escritórios de advocacia, algumas solo, outras com o meu sócio Rodrigo Bertozzi, outras com outras pessoas que, enfim, fizeram projetos conosco. Atuo como consultora, como mentora, como estrategista de sociedade de advogados há 22 anos, sou sócia da Célia Bertozzi, consultoria que eu tenho muito orgulho de ter fundado. Sou sócia fundadora também do Instituto Internacional de Gestão Legal e hoje tenho aí a honra de ser presidente da Comissão Especial de Gestão, Empreendedorismo e Inovação da OAB Nacional, entre outras coisinhas aí que não vem ao caso, mas esse é um resumo, principalmente para quem não me conhece. Acho importante eu dizer que vocês não vão passar aqui as próximas 2 horas da vida de vocês com alguém desconhecido, né? Então a gente está se apresentando aqui. Prazer, Lara Sellen, e muito prazer aos novos que estão aqui conosco nessa noite. Muito bem. Aqui estão algumas obras, depois eu vou mandar esse material para vocês terem, então não se preocupem em anotar, enfim. O fato é, para que falar de virtudes nessa altura do campeonato, né? Nessas alturas do campeonato, onde parece que o mundo se resumiu a como fazer dinheiro mais rápido, como se tornar um advogado de sucesso em 3 meses, num ambiente onde a gente tem questionado tantas questões, né? De relacionamentos, de formas de trabalho, de parcerias, muita gente muito desencantada com muita coisa. E falar de virtude parece uma coisa romântica, mas o que eu quero nesses 3 dias que a gente vai estar aqui juntos é tirar o romantismo da importância das virtudes, né? Como vocês viram ali nos posts que eu fiz, esse é um aquecimento para a próxima turma do Faixa Preta, que começa agora em fevereiro, dia 19. E por mais que eu estude métodos, fases, como fazer isso, aquilo, uma planilha para ajudar aqui a colar, o que vai fazer a diferença real dentro do escritório de vocês é o comportamento. E o comportamento é comportamento humano, não tem sistema que se comporte, né? E virtude está intrinsecamente ligado a esse comportamento. E falar disso nessas alturas do campeonato, depois de uma pandemia ou durante ainda, enfim, uma pandemia, uma crise econômica que a gente sabe que existe, né? Uma série de inseguranças, porque a gente está aí, como eu coloquei ali no slide, né? Nem mundo VUCA é mais. Então, até, sei lá, 2018, fazia muito sentido a gente chamar o mundo que a gente vive de VUCA, que é esse acrônimo aí para essas 4 palavras, um mundo volátil, um mundo incerto, complexo e ambíguo. Agora, a gente está numa outra fase do mundo, uma fase acelerada que nos levou a um mundo bunny. E esse mundo bunny é o quê? Frágil, ansioso, não linear, incompreensível. Então, como lidar, né, com todas as coisas, com todas as responsabilidades que a gente tem ao tocar o nosso escritório, que eu digo sempre para cliente, não me trate o seu escritório como uma bodeguinha. Não é a sua bodeguinha, é o seu escritório de advocacia. Ele precisa ter muita responsabilidade na condução de cliente, de equipe, de dinheiro, de marketing, tudo mais que faz parte do escritório. Então a gente está dentro desse universo aí muito incerto, que faz a gente deixar de ter algumas certezas, porque ele é incerto. Então, né? Desculpa aí
a cacofonia das incertezas desse mundo incerto, né? E nós, humanos, precisamos de algumas certezas, a gente precisa de uma diretriz para seguir. Então, apesar desse mundo estar louco, apesar de estar tudo muito mudando com muita velocidade, a gente precisa de nortes. E nós somos muito responsáveis por dar esse norte. É o que o meu querido professor e mentor Peter Rea, vou falar dele daqui a pouco, chama de a ciência da cultura baseada no caráter, no engajamento e no desempenho, né? Então, que ciência é essa? Como que a gente constrói essa cultura baseada no caráter das pessoas? Máquina não tem caráter, né? Máquina é neutra. E aí uma coisa muito importante, apesar desse mundo louco, desse mundo incerto, desse mundo complexo, desse mundo frágil, ansioso, põe a Bunny e VUCA tudo junto, as circunstâncias mudam, mas as convicções não. E o que eu quero chamar para vocês aqui nesses 3 dias é um lembrete às nossas convicções, um lembrete das nossas virtudes, que, segundo dizem os estudiosos aí, vem no nosso HD pessoal desde que a gente nasce, né? Ele vem, aí a gente vai sendo moldado pelo mundo, pelas influências, etc, etc. Então eu quero só que a gente se lembre dessas convicções e que, apesar das circunstâncias, as convicções elas precisam estar muito firmes para nós. A nossa equipe vai precisar disso, o nosso cliente vai precisar disso. E como eu disse na chamada dessa série de lives, temos que transformar virtudes em negócios, sem romantismo, mas sem fake news também, né? Não adianta a gente fingir que a gente tem virtudes, porque a máscara cai muito rápido. Então, antes da gente pensar em como que eu posso lidar e tal, que copy eu posso fazer usando as palavras bonitas, não são palavras bonitas que fazem as relações durarem, e sim o caráter das pessoas e os comportamentos atrelados a esse caráter que vão formando essa cultura da nossa equipe, tá? Então, é para isso que eu escolhi esse tema para a gente tratar nesse aquecimento do faixa preta, porque sem isso eu não tenho execução bem feita. Não adianta um plano estratégico, não adianta eu ter várias metas, não adianta eu ter vários projetos, porque a gente tem que cuidar dessa base. E a base está nessas questões, né? E onde que entram as virtudes nos negócios? Então vamos lá. Eu tenho aí 3, 6, 7 virtudes, né? Universais, na China, na África, na Rússia, nos Estados Unidos. Essas virtudes, elas são universais desde os... Quem viu isso pela primeira vez foi aquele povo grego inteligente lá, que criou uma série de questões que a gente traz até hoje, né? Aqueles grandes filósofos que identificaram que nós temos aí algumas virtudes que elas são primordiais e naturais do homem e das mulheres. Quando eu falo homem, eu estou falando do ser humano, né? Que é a confiança, a compaixão, a coragem, a justiça, a sabedoria, a temperança e a esperança, né? Então, onde que isso se cruza nos negócios? E tô vendo aqui os comentários de vocês, tá? Tô vendo Marcelo, querido amigo, Marco Choi, nosso sempre presidente da OAB do Amazonas, Elaine, tem uma galera aqui que eu tenho um apreço muito grande, eu fico muito feliz que está aqui compartilhando esse tempo nosso juntos, né? Então, onde que conecta ou a gente consegue enxergar elo entre as virtudes e os negócios? Então, veja lá, a confiança. A confiança, quando eu tenho confiança na minha equipe, nos meus sócios, isso vai acelerar a tomada de decisões. Porque quando eu não tomo a decisão é porque eu não estou confiando. Eu não confio nas pessoas, eu não confio nas informações. Então, confiança é um dado básico. Ela vai
economizar recursos e ela vai aumentar o engajamento. Não tem outro caminho. Ah, mas e se eu pagar as pessoas? Oh, por algum tempo, talvez. Mas eu estou falando de relações de longo prazo. Como disse o Choi, né? Estereótipos de sucesso que não são pautados em virtudes têm prazo de validade. E a gente não está aqui para ter uma carreira que dura 5 anos, 4 anos, 3 anos, 10 anos. Não, a advocacia é para durar a vida inteira. Então, que a gente se paute, faça isso ter raízes muito profundas, né? Para que a gente consiga ter relações de longo prazo. E a compaixão? A compaixão ela vai melhorar o serviço ao cliente e vai melhorar o trabalho de equipe. Quando eu tenho um olhar para esse cliente, um olhar para essa equipe, que eu entendo o outro, que eu tenho uma empatia com o outro. A gente vai falar disso, né? Nós vamos falar profundamente sobre cada um dos pontos, só quero passar rapidamente. A coragem, ela vai dirigir a inovação. Inovar, ou seja, fazer algo novo, que eu não estou acostumado, que eu estou criando agora, seja uma forma de atender o cliente, seja uma tecnologia, seja qualquer coisa que seja, precisa de coragem. Porque hoje eu ouvi de um cliente, a gente sempre quis fazer eventos, mas e se não vier ninguém? Opa, falta coragem, falta esse push de falar, vamos encarar, existe o risco, mas eu só vou saber se eu tenho condições de inovar se eu tiver coragem. Senão eu fico em cima do muro. Senão eu não faço nada. Depois, a outra virtude que é a justiça. E aqui eu não estou falando do sistema judiciário, eu não estou falando de leis, eu não estou falando disso. Eu estou falando de justiça num sentido virtuoso, né? A justiça, quando ela existe dentro de um escritório, no ambiente do escritório, aumenta o comprometimento. Porque eu sei que as regras são claras, que elas são cumpridas, que existe o coleguismo no sentido de que, porque é meu amigo, eu vou aliviar aqui, e alguém que não é meu amigo, eu vou ser um pouco mais duro. Não. O ser justo não é nem ser bom, nem ser ruim. É ser justo. É fazer o combinado, é ser democrático, né? Independente de eu gostar ou não gostar das pessoas que estão ali comigo, não tem nada a ver com gostar, tem a ver com ser justo, de fazer o certo, né? Depois a sabedoria ela tem uma vinculação com a saúde dos negócios de uma maneira muito, muito direta, porque ela vai fazer com que eu reduza os riscos. Eu vou ter sabedoria para escolher meus caminhos, eu vou puxar para mim essa responsabilidade. Quanto mais sábio eu for, ou seja, o que é o sábio, né? É aquele e que quando chega a hora dele tomar uma decisão ou, enfim, fazer algo importante, ele pesa, ele olha, ele observa, ele tenta tomar a melhor decisão que ele puder, a melhor e sábia decisão que ele puder. Depois a temperança, né? Que é o equilíbrio. Quando eu tenho equilíbrio, quando eu tenho esse autocontrole, quando eu me conheço e eu não sou aquela pessoa explosiva, ou eu consigo administrar isso, é com a temperança que eu vou criar excelência de hábitos. Tem vários hábitos aí ligados ao nosso negócio jurídico. E por fim, esperança, porque essa é uma virtude, e isso não é uma coisa assim, a esperança é a última que morre. Não estou falando de frases prontas, eu estou falando de um aspecto positivo no ser que leva a conhecimento e melhoria constante. Eu sempre tenho a esperança que eu posso saber mais, eu tenho a esperança que eu posso melhorar o processo, eu não desisto, eu persisto, e o que está por trás da persistência é a esperança. Porque se eu não tiver esperança, desisti, né? Me encostei aqui e deixa a vida levar. Então, essas 7 virtudes, elas são fundamentais para eu ter um escritório de advocacia em curva de ascendência e com raízes profundas, que eu não vou lidar com ele no curto prazo. Então é sobre isso que a gente vai falar.
algumas questões de contexto, né? Então, em que pé estamos hoje na advocacia? Rapidamente, porque eu já falei isso em algumas outras lives, etc. Primeiro, 1,3 milhões de advogados. Isso é fato. Em 2021 a gente vai chegar nesse número. Segundo, crise estendida da pandemia. 2020, 2021, alguns falam 2022, afetando aí saúde, economia e nos trazendo para o mundo da tecnologia com muito mais vigor. Novo código de ética da OAB, que deve sair aí dentro de alguns meses, a gente vai saber exatamente qual vai ser a nova linha, né? Se vamos ter grandes ou pequenas ou médias mudanças. Tendência à superespecialização, cruzamento aí de área do direito com segmento do cliente. Depois, uma falta de fidelidade que eu percebo como consultora ao modelo de negócio escolhido pelo escritório. Se ele é padronizado, ele tem uma característica, se ele é customizado, ele tem outra, se ele é especializado, ele tem outra, se ele é científico, ele tem outra. Esses dias eu mandei uma enquete no grupo do Telegram que vocês fazem parte, se não fazem, por favor, inclusive para receber algumas coisas que só vão girar ali. Eu perguntei, e aí, seu escritório é o quê? Padronizado, customizado, especializado, científico? Ou vários? Ou dois? Ou mais de dois? Várias pessoas dizendo mais de dois. E quando eu fiz uma segunda pergunta, e aí, se é dois, mais de dois ou é tudo? A esmagadora maioria falando, é tudo. Então, quem faz tudo não faz nada. Quem diz que sabe tudo não sabe nada. Então, a gente tem uma falta de fidelidade ao modelo de negócio. E isso é fundamental para que a gente consiga ter sucesso no nosso escritório. Então, tem as virtudes de um lado, mas tem a sabedoria das escolhas do outro, né? Uma outra falta de conhecimento de gestão legal sobre gestão legal, que é assim, clássico. A gente está vendo, eu ouço muita coisa, eu ouço uma tendência as pessoas quererem aprender muito marketing, mas não estão afiando o seu machado no que diz respeito à gestão financeira, à gestão de pessoas. Dá trabalho ter um escritório. Como eu disse, não é uma bodeguinha. É o nosso escritório. Então, que a gente respeite essa construção, nos municiando de todo o conhecimento possível que vai nos ajudar a ficar cada vez melhores. Depois, a gente tem um outro fato acontecendo aí, que é a tecnologia jurídica e Lautex. Daria 7 lives. Falta de pacto nas sociedades de advogados, entre sócios, tá? Que se transformem ou que se manifestem como renúncias, como ordem e como prestação de contas. Então, isso atrapalha extremamente os negócios. E falta de planejamento consistente. Vamos fazendo a coisa no... o que tem para fazer essa semana? Vamos ver o prazo do dia. Isso não é planejamento, tá? Então, esse é o contexto que eu vejo que preocupa de certa forma, porque eu vejo as pessoas patinando quando podiam estar voando. E o que eu desejo para vocês é que vocês voem. Não voos de galinha, como eu brinco, né? Que não chega ali na copa da árvore. Mas voo de águia. Voo lá em cima, sem medo de altura, tendo essas características pessoais que geram a possibilidade de fazer mais e fazer diferente. Mas sem as virtudes, queridos, não vai rolar. Sem coragem não vai rolar. Sem esperança não vai rolar. Sem compaixão não vai rolar. Sem confiança não vai rolar. Não vai rolar. Não adianta comprar um sistema novo. Não adianta investir em consultoria para me dar um monte de papel lá que não vai sair da gaveta. Não adianta. A gente tem que entender que esse processo depende de cada um que está dentro do escritório. E vocês estão aqui hoje. Temos aí quase 40 pessoas aqui que precisam, talvez, disso, né? E que estão tendo essa oportunidade da gente tocar nesses assuntos e ir na ferida mesmo, porque eu sei que vocês estão aí se questionando, refletindo, para ver onde podem melhorar, para fazer com que a coisa realmente seja muito bacana, né? Muito bem. E aí,
diante disso tudo, a gente tem, que eu chamei de, a gente não tem Covid-19, eu chamei de consequências do tipo D21. Dispersão de foco, desespero comercial, descontrole financeiro, desconexão da equipe, dores do crescimento desordenado, deficiência no trato das pessoas ligadas ao escritório, clientes e equipe, dispersão da inovação, decisões mal tomadas, ou seja, dores, dores, mais dores e mais dores e mais dores, tá? Então, será que a gente está sentindo isso tudo? Será que... Onde que eu entro nessa? Aí vem a pergunta ali, o Chacon falou que a tecnologia é o X da questão. Será? Ou as pessoas são o X da questão? Ou as duas coisas juntas? É pra gente pensar, que não tem... Não sou dona da verdade, não. Mas se a gente tem um humano com uma base clara de virtudes e valores, que consegue realmente manter as suas convicções, apesar das circunstâncias, pode vir a tecnologia que for que a gente vai encarar, pode vir a pandemia que for que a gente vai encarar, pode vir qualquer coisa que a gente vai encarar, porque a vida é feita para isso. Não tem mundo cor-de-rosa, vamos acordar. Não tem, ai, cheguei lá. Que lá? Cheguei lá quando? Eu espero não chegar lá nunca, porque o meu lá tá longe. Mas eu quero continuar o tempo todo acreditando, 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 fazendo, fazendo. E se eu não tiver municiada de valores e virtudes específicas, que são essas aqui que a gente está conversando, que são universais, a gente realmente vai patinar. E eu não desejo isso para vocês de jeito nenhum, porque o tempo passa muito rápido. A gente já está em fevereiro, gente. Já passou 12 meses da pandemia. E eu me lembro dos primeiros 15 dias. A gente se lembra do dia do anúncio. Eu me lembro como se fosse ontem, do Marco Choi, que está aqui em Fortaleza, me mandando um saco de castanha no evento das mulheres advogadas que aconteceu em março. Foi o último evento que eu fiz ano passado. Ou melhor, o último evento que eu fiz há 12 meses. Né? Então, a gente precisa trabalhar melhor isso. Né? Antes de partir para frente, eu quero compartilhar com vocês a base disso tudo. Eu não estou inventando isso, eu não tenho inteligência suficiente para isso. Eu não sou genial como pessoas que eu já cruzei. E vocês estão vendo aí duas fotos de uma Lara do ano 2000, essa menina aí, e em 2015... E tem uma pessoa comigo nessas duas fotos, é a mesma pessoa, ele já aqui de cabelinho mais branco e tal, a gente se conheceu nós dois novinhos, né? Que ele foi meu professor de MBA, ele é meu mentor há 20 anos, uma pessoa que eu tenho assim um respeito absurdo, que se chama Peter Rea. A gente se conheceu no meu MBA, ele enquanto professor da Baldwin Wallace College, de Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos. E ele... Vou até pegar o currículo dele aqui para não errar. O Peter, ele fez tanta coisa e ele é um cara tão... Tanta coisa não, ele teve 2 trabalhos importantes na vida dele. Ele passou quase 30 anos como diretor do Centro de Inovação e Crescimento da Baldwin Wallace College, onde eu estudei, onde eu fiz meu MBA, e ele está há 8 anos, ele saiu da Baldwin, da BW, e veio para Parker Hannifin, que é uma empresa multinacional, e ele é o VP mundial de integração e ética. De integração não, de integridade e ética. E o Peter, no meu MBA, ele foi meu professor de... O nome da matéria era Power, Ethics and Society, ou seja, Poder, Ética e Sociedade. E foi nesse momento em que eu tive os grandes insights que me fizeram vir até onde eu estou hoje. Tá? Foram as lições dele, foram alguns livros que ele me fez ler,
que eu trouxe até aqui, ó. Tem um que tá surrado, coitado, que é o Homem em Busca de Sentido. Então foram conversas solitárias que eu tive com Viktor Frankl nesse livro, né? Então, Viktor Frankl, que me fizeram pensar no sentido da vida e como eu estava lidando com a minha advocacia na época e o que estava fazendo sentido para mim. Esse livro é um livro muito importante, que eu li com 30 anos. E o outro livro, uma outra conversa com o Mitch Albom, que é o Tuesdays with Morrie, que é Terças-feiras com Morrie. Morrie era o professor dele, que ele acompanhou até a morte do professor. Então ele ia toda terça-feira na casa do Morrie para falar da vida, para falar de sentido, para falar de várias coisas. Então o Peter Rea me apresentou esses livros e ali virou uma chave para mim no que diz respeito à importância da gente conectar a ética ao trabalho, querendo ser muito bem sucedido naquilo que a gente faz, mas sem abrir mão dessa ética e tudo que está dentro dela, né? E o Peter, em 2018, ele escreveu esse livro que está aí, a capa desse livro, Exception to the Rule, que quando eu recebi, que ele me mandou autografado, tal, enfim, já tem uns 3 para 4 anos, quase 5 anos que eu não vejo o Peter, a gente se fala muito, mas ele me mandou o livro e eu comecei a ler e falei, meu Deus do céu, de novo, mais um livro que eu dou de cara e falo assim, como eu queria ter escrito esse livro. E nesse livro, ele traz toda a experiência que ele tem como VP de Integridade e Ética da Parker, cujo objetivo do trabalho dele é como eles têm plantas industriais em todas as regiões do mundo, da Oceania, a Rússia, a China, a África e Estados Unidos e Alemanha, se eu não me engano. A missão do Peter é unir a empresa naquilo que diz respeito à força do caráter baseado nas virtudes. Esse é o trabalho dele como vice-presidente. E esse livro conta exatamente, dá esse trilho para nós a respeito das virtudes e como que elas se convertem em negócios. Então veja, eu não estou falando aqui de uma coisa romantiquinha, que a gente vai falar de virtudes para ser todo mundo fofinho. Eu não estou falando disso. Eu estou falando em converter virtudes em atitudes que levem uma organização, uma Parker, como é a empresa do Peter, ou o escritório de advocacia de vocês, para um patamar superior, mantendo negócios muito saudáveis, tá? Muito saudáveis. É sobre isso que a gente vai falar, é sobre isso que eu preparei esses 3 dias aqui nossos, para a gente falar se faz sentido ou não, o que temos, o que precisamos vigiar com mais intensidade, porque eu estava até pensando, né? Eu falei, nossa, virtudes e vigília começa com vi, né? Então, não tem como ter atitudes e comportamentos virtuosos sem vigília, sem todos os dias. É como escovar os dentes. Eu tenho que fazer isso 3 vezes por dia. Eu tenho que fazer isso todos os dias, porque senão um prejuízo vai acontecer, né? Seja na minha saúde, seja nos meus negócios. Então, é hora da gente conectar essas virtudes aos negócios da advocacia. É isso que a gente vai fazer a partir de agora. Eu quero passar para vocês aqui a nossa programação. Então, a live de hoje, do dia 2 de fevereiro de 2021, nós temos essa introdução que eu fiz para vocês aqui. Falamos a respeito das virtudes, né? Demos essa passada geral. E hoje a gente vai se concentrar em 2, confiança e compaixão, tá? Amanhã a gente vai falar de coragem, justiça e sabedoria. E na quinta-feira, dia 4 de fevereiro, nós vamos falar de temperança, esperança, integridade e vamos falar do faixa preta. Então, porque uma coisa está conectada com a outra, tá? Eu preciso que para os meus faixa pretas, se estiverem aqui, pessoas que queiram participar desse curso, que eles estejam preparados
afiados com essas virtudes em mente para poder fazer acontecer nos seus escritórios os seus planos de verdade, tirar do papel e trazer para a realidade, tá? Então, só assim, só pra gente combinar aqui para eu poder seguir vocês e seguir essas hashtags, se alguém por acaso for tirar foto, printar alguma coisa de tudo que a gente está falando aqui, acho até legal, porque a gente pode provocar outras pessoas também a virem ouvir isso, porque eu acho que tem muita coisa aqui que pode ajudar muitas pessoas. Usem essa hashtag aí, 2 hashtags de sugestão. Virtudes na advocacia e virtudes com Lara Sellen, porque a gente precisa realmente, num mundo que está parecendo tão seco e de tantas aparências e de tantas selfies e tantas influencers e tantas coisas desse gênero, a gente precisa lembrar as pessoas que elas podem sim ter esperança, que elas podem sim ter coragem, que elas podem sim confiar umas nas outras, que elas podem sim várias coisas. Então, vamos chamar mais gente, porque eu acho que isso vai fazer bem, vai fazer bem. Enfim, vamos começar aqui então. Primeiro, fazendo aí uma autoanálise, que eu gostaria que vocês fizessem uma autoanálise a respeito de a quantas anda a sua liderança. Então tem 2 tipos, tá? Uma liderança baseada em regras e uma liderança baseada em virtudes. A baseada em regras, ela tem algumas características. A ética é pelas regras, que está escrito nos regulamentos, por um compliance, cumprir as regras efetivamente, comando e controle. A motivação é extrínseca, ou seja, ela está do lado de fora. Se eu fizer, eu recebo aquilo, se eu não fizer, eu sou punido. O pagamento é por performance. A gente usa muitas métricas e indicadores, fórmulas e procedimentos. Tá errado isso? Não, não tá errado. Muitos fazem isso? Fazem. Mas tem uma outra liderança aí que ela é baseada em virtudes, que é a ética pelas virtudes, do fazer o certo, não porque está escrito, mas porque é o certo, que é o mais adequado, porque é o mais efetivo, pelo caráter. Então, vamos prometer e cumprir, vamos não só dizer que somos honestos, mas sermos de fato, né, leais. Tem várias coisas do caráter aí que formam uma equipe. Senão a gente fica muito na base da equipe tá lá porque eu tô pagando. Até o dia que eu não pagar ou alguém pagar mais. Aí a gente perdeu a equipe. Então a gente tem que ter essa clareza. Pelo empoderamento, a motivação aí é intrínseca, tá muito ligada ao propósito das pessoas. Eu estou no lugar que eu quero estar, eu quero personagem para vir para o escritório. É uma liderança baseada em propósito, em maestria, em significados, em resiliência, em força moral, tá? Aqui não tô falando de passar a mão na cabeça, dessa mimimilândia, não. Tô falando de pessoas fortes, mas que se unem em prol dessas questões todas que estão aí. Então, essa é a primeira diferença. Então, é legal a gente analisar. Eu pendo mais para que lado, tá? E aí, eu tenho um grande guarda-chuva quando a gente fala de virtudes, que é a integridade. A integridade é a soma dessas virtudes. Quando a gente se depara com um ser humano íntegro, pode procurar que ele é uma pessoa de confiança, uma pessoa que expressa compaixão pelo outro, uma pessoa que tem coragem. Ter coragem não é fácil, gente. Não é fácil. A gente não está falando de coisas fáceis. Justiça, ser justo, não é fácil. É mais fácil passar a mão na cabeça, agradar um, agradar outro. Sabedoria também não é fácil. Às vezes é melhor tocar um F, entendeu? E tipo, vamos fazer, depois a gente vê como é que fica. É mais fácil ser desequilibrado e justificar as nossas explosões, porque ele é assim mesmo, porque ele é sanguíneo, tá? É mais fácil ser reclamão, porque é mais fácil reclamar. Todo mundo reclama, gente. Não. Ter esperança, lembrar que não vou reclamar. Gente, tem um monte de coisa para agradecer. Então, assim, tudo isso somado
gera o ser íntegro. Que isso, o que é o íntegro? É o todo, né? É um todo coerente. Eu sou coerente comigo, eu não preciso provar para ninguém nada disso. Eu sou. Eu não preciso dizer, eu sou uma pessoa de confiança. Eu já desconfio. Quem fala para mim assim, pode confiar em mim, eu já falo, quem precisa dizer isso me soa um pouco estranho. Então, eu preciso tomar uma decisão na vida. Eu, Lara, tomei uma decisão na minha vida. Eu quero pessoas íntegras do meu lado. Eu não faço questão de outros tipos de pessoa. Por quê? Porque todos os dias eu quero ser melhor na minha integridade. Eu tenho falhas, nossa, pra caramba, todo dia. Mas eu sei que direção que eu quero seguir. Eu vou me corrigindo aos poucos. Eu vou analisando que, poxa, fazendo a minha autocrítica em busca disso. É isso que eu, Lara, encontrei no Peter em 2020, que fez uma conexão muito forte com o meu berço. Meus pais estão aqui na live. Então, eles sabem muito bem. A gente vai construindo essas coisas, né? Mas a gente tem que tomar decisões como adultos. O mundo está aí para nos tirar do caminho da integridade. Porque é óbvio que é mais fácil, né? Depois a gente vê como é que fica. Vamos no risco. Vamos fazer um negócio meio assim, né? Meio escuso aqui. Então, assim, ser íntegro significa muitas renúncias. Significa realmente a gente saber qual é a convicção. E isso dá para o nosso escritório de advocacia uma aura diferente. Vocês não tenham dúvida disso, mas nenhuma dúvida. Porque eu preciso de um cliente que confie em mim, mas não porque eu falo assim, vamos assinar um papel aqui, porque você vai confiar em mim porque está escrito no papel. O corpo fala. Essas coisas aqui, que estão listadas, não precisam ser ditas. O corpo fala. A minha atitude fala, a minha postura em reunião fala, a minha postura em audiência fala, a minha postura perante a minha equipe fala. Fala mais alto do que 1 trilhão de palavras. Então, é isso. Tá? Simples assim e difícil assim. Primeira virtude, nós vamos falar 2 hoje. A primeira é a confiança. Então, confiar e ser confiável pode torná-lo mais rápido e pode fazê-lo economizar mais dinheiro. Lembrem sempre disso. Quando a gente é confiável, os negócios fluem e a gente toma decisões mais rápidas e melhores. Por quê? Porque eu confio no outro, eu confio no advogado que trabalha comigo, eu confio no cliente que vem buscar em mim o serviço, a solução para um problema. Para um parceiro, eu tenho que ter parceiros de confiança. Mas ele traz muito cliente. Mas a pergunta é, ele é de confiança? Você quer ter essa parceria de longo prazo? Então, confiança é uma base muito importante. Eu tinha colocado no post primeiro que essa primeira virtude seria o amor, mas eu repensei e falei, não, o amor é consequência da confiança. Eu só amo se eu confiar. Se eu não confiar, é meio amor. E meio amor não é amor, tá? E a gente ama a equipe, a gente ama o sócio de jeitos diferentes. Não tô falando do amor romântico, eu tô falando de amar e respeitar porque a gente confia, porque a gente tá num ambiente seguro. A confiança me dá isso, ambiente seguro, para eu falar o que eu penso, com respeito, obviamente, para eu manifestar as minhas dúvidas, para eu poder... A confiança gera isso. Aí tem uma frase do Krista Tippett, que é: as virtudes não são coisas de santos e heróis, mas ferramentas para a arte de viver. Gente, é difícil viver. E num mundo VUCA, bunny, como eu falei lá no começo, mais difícil ainda. A gente fica sem saber, meio barata tonta. O que eu vejo de pessoas que chegam para mim, pessoas que estão perdidas. Por quê? Tá faltando ferramenta da arte de viver. A arte de viver inclui profissão, dinheiro, família, equilíbrio pessoal, meu físico, a minha saúde. Tudo isso faz parte dessa arte de viver. A gente vive para ser
todo maior, né? Então não é coisa de santo, não é coisa de herói, eu concordo completamente com essa frase. São ferramentas que eu escolho usar. Eu posso escolher não usar. Eu tenho uma liberdade aí, tá? Então, dentro do espectro da confiança, eu tenho pontas, tá? De um lado, ou eu sou honesto, ou eu sou desonesto. Ou eu sou autêntico, ou eu sou falso. Ou eu sou genuíno, ou eu sou tortuoso. Ou eu sou confiável, ou eu não sou confiável. Ou eu faço o que eu falo e eu falo o que eu faço, ou eu digo uma coisa e faço outra. Então, manifestação de confiança tá aqui. Junto à minha equipe, junto aos meus colegas, junto ao meu cliente, junto aos meus sócios. A confiança é isso. Então, às vezes, a gente não pode reclamar, porque se a gente está manifestando, né? Então, imagina, essa última frase para mim, ela é a cereja do bolo da confiança. Eu só vou confiar em alguém que faz o que fala e fala o que faz. Coerência. Coerência gera confiança. Agora, se a pessoa diz uma coisa hoje, faz uma outra, faz diferente amanhã. Eu que estou do lado de cá, vou falar assim, mas eu confio. Não, até a segunda página, confio desconfiando, né? E a gente não pode esquecer que nós, como advogados, somos treinados na faculdade, na academia, a duvidar. A duvidar da prova, a duvidar da outra parte, da testemunha e tal. Então a gente precisa entender que uma coisa é o meu trabalho de advogado lá no processo. Outra coisa é a minha postura perante as pessoas que estão ligadas a mim. Se eu adotar o modo desconfio de tudo e de todos, eu me torno uma pessoa não confiável. Porque eu só consigo conquistar confiança confiando. Não tem outro jeito, não tem uma mágica, tá? Então, esse espectro ele é muito importante. Na advocacia, então a gente tem alguns pontos aqui. Então, primeiro que eu tenho uma necessidade de preservação da reputação por ser confiável. Não basta ser bom tecnicamente. O cliente não vai ficar comigo só porque eu sou bom tecnicamente. Ele precisa confiar em mim. Ele precisa saber que o dia que eu falo não para ele é porque é um não de verdade. E ele saber que eu estou fazendo isso não porque eu tenho segundas intenções, mas porque eu estou cumprindo com aquilo que eu acredito, que eu estudei. Eu posso estar certo, posso estar errado, não interessa, mas tá? Tem essa necessidade de preservar a minha reputação. A relação com sócios precisa ser transparente e confiável. Eu lido muito com societário. Eu entrevisto sócios separados, né? E eu faço sempre essa pergunta. E aí, você confia no fulano? Não. O que você está fazendo aqui ainda? Pra quê? Você vai passar a maior parte da tua vida aqui dentro de um escritório com pessoas que você não confia? Não faz sentido, porque a relação entre sócios, ela precisa ser transparente, tá? E não é por uma questão de compliance, governança, não, porque precisa ser transparente. Senão ela não se constrói. A relação com a equipe, né, de uma liderança que promete e cumpre, seja o que for. Prometi errado sem sabedoria, querido, você tem que cumprir. Ou você tem que dar a mão à palmatória e dizer que você não tomou a decisão mais acertada. Aceitar que você, líder, também erra. E ok. Ninguém tá aí para ser super. A gente erra. Lembrar que a palavra deve valer mais do que um pedaço de papel assinado. Porque nem tudo a gente assina. O contrato de honorário, mas o cliente não cumpre com o contrato. O problema é dele. Eu cumpro. Ele que lute. Mas eu não vou imitá-lo porque ele eventualmente não tem virtudes apropriadas. Não. Ou eu rompo a relação e falo, ó, deu. Ou
eu vou cumprir a minha parte, né? Mas eu não preciso de um papel assinado para saber qual é a minha obrigação. Lembrar que a perda de reputação por conta de confiança pode custar uma carreira, tá? Então, principalmente se tiver jovens aqui que estão começando, etc., lembra disso. A reputação é a coisa mais cara que você tem na face da terra, tá? Então, proteja com comportamentos realmente que blindem essa reputação. E como eu falei antes, a demora nas tomadas de decisão, o que é muito clássico nos escritórios de advocacia, geralmente tem por base a falta de confiança. Eu não confio na equipe que está me trazendo a informação, eu não confio no meu sócio porque... eu não confio que... Eu não confio. Eu não confiando, eu não tomo decisão. Se eu não tomar decisão, a decisão está tomada. E nem sempre é a melhor. Porque se eu tinha uma decisão para tomar e não tomei, eu tomei. Mas ela me atrapalha. Ela me tira dinheiro, ela me tira negócios, ela me tira curva ascendente, tá? Então, alguns hacks aqui, algumas dicas aqui para ganhar mais confiança, porque como eu falei, isso é atitude, é comportamento. Todo dia eu preciso exercitar a confiança. Não é uma coisa assim, agora eu resolvi ser confiável. Não. Então, algumas dicas aí. Se nós queremos ganhar a confiança das pessoas, nós temos que confiar nelas. Primeiro ponto. Se eu não confio, a pessoa sente que eu não confio, ela também não confia em mim. Simples assim. Isso começa com o fato, né, de que muitas pessoas podem ser confiáveis. A gente tem que entender e presumir a boa-fé por parte das pessoas. E eu sei que eu estou falando com advogados, onde a presunção da má-fé ela é maior do que a presunção da boa-fé, mas a gente tem que dar a chance primeiro. Se a pessoa pisar na bola, se tira. E por aí vai, né? Até a gente encontrar as pessoas que valorizaram a confiança que a gente depositou nelas e, consequentemente, a confiança que elas depositaram em nós. A gente honrou isso. Ouça mais e fale menos. Observa, pergunta mais. Cuida de cumprir suas promessas. Ou não prometa. É simples. Você não precisa prometer nada. Mas se prometer, cumpra. É simples. Tá? E adotar aí um esforço decidido, intencional. Olha em volta, vê o que precisa ser feito, né? Vê com quem que você pode trabalhar, quem você confia, quem você não confia. Faz essa análise intencional. Peraí, pensa aí. Eu tô com fulano por quê? Confio. Eu dou a senha do meu cartão de crédito pro meu sócio? Ah, não. Sério? Por quê? Ele vai te tirar alguma coisa? E se você desconfia que é uma pessoa que vai te tirar alguma coisa, você tá convivendo com essa pessoa? Reflita, tá? E lembrando que relações confiáveis, elas são e devem ser cultivadas. Elas têm que ser cuidadosas, porque eu cuido do outro. Não é o cuidadoso que eu vou ter cuidado com a pessoa. Eu vou cuidar da pessoa. Então, a minha confiança é isso. É você entender que a gente tem que cultivar esse tipo de relação com sócios, com equipe, com clientes, com juízes, tá? As pessoas precisam confiar na gente. Não pode ser treteiro, porque isso me tira negócios. Eu fico com essa pecha. E aí só vai aparecer treteiro do meu lado. É isso que acaba acontecendo. A gente atrai, tá? Então, esses são alguns hacks aí para ganhar confiança. E na gestão do escritório, onde que ela entra, né? Então, vamos pensar aqui em 6 grandes pilares, 2 estratégicos e 4 táticos. Então, a estratégia na escolha do modelo de negócios e posicionamento do escritório, que deve transmitir confiança ao mercado. Volta e meia me perguntam, e aí, que área está na moda? Moda? Você sabe fazer a área? Como é que o mercado vai confiar em você se você está prometendo que você faz 30 áreas do direito, você só tem 3 pessoas na equipe? Você entende que vai
ter um problema de comunicação aí, e essa comunicação vai gerar aí, não, eles só prometem, mas não cumprem. Não é isso. E aí, se prometem e não cumprem naquilo, não deve prometer e não cumprir naquilo outro. E às vezes era uma coisa que você faz bem. A sociedade, como eu falei, como outro pilar, a affectio, ela só pode existir se tiver como fundamento a confiança. Sem confiança não tem relacionamento. Mas, Lara, o sócio é um bom captador. Ah, você tomou decisão para trazê-lo para a sociedade por causa de dinheiro? Ele vai sair por causa de dinheiro. Simples. As bases estão firmadas. Então a gente não pode reclamar. A gente não pode se sentir traído. Ai, mas eu abri as portas do escritório. Não vai funcionar. Na gestão de pessoas, eu estou falando aqui de uma liderança intencional, que leva a equipe a confiar no líder e vice-versa, para aprofundar o engajamento dessas pessoas com a banca, as pessoas atravessarem o deserto pelo líder, porque elas confiam no líder, porque eles respeitam o líder. Não é porque o líder paga, ou porque o líder anda com o terno do ano, ou porque tem o carro XPTO. Não é por isso. Isso é muito frágil, isso se quebra rapidamente, tá? Na produção jurídica, a confiança está nos cumprimentos dos prazos, não só os judiciais. Prometi um relatório para o cliente, cumpri. O cliente confia que quando eu falar para ele que eu vou entregar até meia-noite de hoje, eu vou fazer das tripas coração para cumprir a minha promessa. Ou ter mais cuidado com as minhas promessas. Se o cliente fala assim, mas eu preciso para agora, para 2 horas. 2 horas eu não consigo, você precisa me dar mais tempo, eu consigo te entregar em 10 horas. Mas 10 é 10, não são 12, não são 15, nem 24, muito menos 72. Tá? No marketing jurídico, a confiança está onde? Fale o que você faz e faça o que você fala. Não confunda as pessoas. Tem muita gente fazendo marketing aí usando copy. Ai, pera, deixa eu usar os gatilhos para eu tentar atrair o cliente. Não preciso de gatilho nenhum quando eu tenho as virtudes. Eu não preciso de gatilho quando eu sou franca, quando eu sou confiável, quando eu tenho virtudes, quando o cliente sabe que vai encontrar aqui o meu não esperando por ele, se for melhor para ele na minha avaliação, diante daquilo que eu estudei. Tá? Isso constrói confiança. E no financeiro, decisões mais rápidas levam a grandes economias e redução drástica de perdas. E, como eu disse, decisões mais rápidas são fruto de confiança e não de outra coisa. Tá? Então, esse é o espectro da confiança na gestão do nosso escritório, sob o meu ponto de vista. Tá bom? Muito bem. Segunda virtude, compaixão. O que está por trás disso? Construir para pertencer. Olha, compaixão não é só uma coisa que a gente tem pelas criancinhas que estão passando fome na África. Não é isso. É também. Mas eu estou falando de uma compaixão dentro dos negócios. Dentro do meu escritório. E aí uma frase de Hipócrates, né? O pai da medicina. Cure às vezes, trate frequentemente, conforte sempre. Não é porque a gente está dando uma má notícia para um cliente que eu não tenho que ter compaixão e dizer, agora paga os meus honorários. Opa, peraí. Talvez a decisão que ele está tendo que ouvir é uma decisão de muito impacto. Se eu não tiver compaixão pela pessoa, não é eu absorver os problemas dela, mas é ter compaixão do outro. Então, no espectro da compaixão, o que a gente tem? De um lado a empatia, do outro lá na ponta a apatia. Morreu? Que pena, enterra. Perdeu a guarda da criança? Pois é, né? Não foi uma boa mãe.
Entende a diferença de empatia? A minha opinião não vai mudar nada da situação. Mas eu manifestar compaixão significa que eu estou me manifestando como humano, olhando para uma situação que alguém está passando e que eu tenho a capacidade de ter uma empatia pelo outro. Eu não estou falando de humanização disso, porque agora está tudo na moda. Ah, é a humanização da advocacia. Sempre foi humano. A advocacia sempre foi feita por pessoas. Ah, e humanização das redes sociais. Claro, tem pessoas lá atrás, cada um faz o que quer, ninguém é obrigado a fazer o que não quer só porque. Eu estou falando de coisas muito mais profundas e anteriores a essas questões. Então, de um lado a empatia, do outro a apatia. De um lado, quem se doa, de outro, quem toma a energia do outro, toma recursos do outro, não financeiros, recursos, atenção. De um lado, o engajado, do outro lado, desconectado. De um lado, o altruísta, do outro lado, o cara que só pensa nele, uma menina que só pensa nela. De um lado, o sacrifício em prol de algo, do outro lado, o autocentrado, só me vejo, meu umbigo. Então, a compaixão tem essas nuances aí, né? E aí, na advocacia, o que nós trazemos aqui, né? A habilidade, primeiro, de se colocar no lugar do cliente, sendo muito profissional, fazendo tecnicamente o que precisa ser feito, mas tendo a habilidade de se colocar no lugar do cliente. Uma outra questão de compaixão aqui diz respeito à distribuição do trabalho técnico entre a equipe. Também é um ato de compaixão. Não é uma compaixão fofinha. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de distribuir o trabalho de acordo com as habilidades e a agenda de cada um. Isso é compaixão. Isso é só eu me colocar no lugar do outro. Não adianta eu atolar uma pessoa de trabalho e cobrar dela super qualidade se eu fiz errado na hora de distribuir. Eu não agi com compaixão, eu agi com egoísmo, porque eu podia ter distribuído para outra pessoa, feito diferente, tá? Uma outra questão na advocacia é que os ganhos pessoais, eles precisam vir depois dos ganhos do escritório. Eu não posso matar minha galinha dos ovos de ouro, pensando só em mim, em mim, em mim, em mim, em mim, em mim. Eu. Eu mato o escritório quando eu sou assim, né? O posicionamento do escritório precisa manifestar publicamente uma solução clara para o problema do outro. Não é sobre nós. Não é sobre a quantidade de diplomas que eu tenho pendurado na parede. Isso é ferramenta. Não é que eu me acho bom da boca. Não é isso. O meu trabalho deve ser claro o suficiente, principalmente no marketing, para dizer para o outro, para o cliente que está lá, que às vezes não me conhece, que eu entendo a dor dele. Eu entendo o problema dele. Eu entendo e eu fui estudar mais que os outros, ou mais do que eu mesma, para ter ferramentas para auxiliar caso alguém tenha um problema de natureza X ou Y. E aí, né, gente, na advocacia, temos que falar aqui, e vou falar abertamente porque vocês sabem que eu falo. O ego tem que ser administrado. É uma luta diária para a gente não dar comida para o nosso ego. Porque a gente conhece como são os nossos colegas. Nós temos uma grande chance de alguém chegar e falar: você é o máximo, você é isso, você é aquilo. Imagina se eu fosse acreditar em tudo que o Choi fala. Melhor do Brasil. Eu brinco com ele, agradeço com amor no coração. Mas imagina se eu for acreditar nisso e for viver com base nisso. Não, calma, eu sei quem eu sou. Eu sei qual é o meu limite. Então, é a minha luta contra o meu ego, para eu não me achar. Sabe a Tássia? Tá se achando? É isso. Então a gente tem que lutar. E a gente só luta quando a gente entende a compaixão, quando a gente se coloca como humano tanto quanto. Só que eu tenho uma técnica, eu tenho uma habilidade, eu tenho um conhecimento que é diferente do conhecimento dos demais, e por aí vai, né? Então, hacks para ganhar mais compaixão, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós todos somos capazes de agir cuidando de quem está em volta.
Cuidar de quem está em volta não significa fazer pelo outro, amaciar, é cuidar. Cuidar da equipe, sendo muito objetivo, entendendo as questões, não deixando a equipe montar na gente, porque a gente sabe que isso pode acontecer, mas eu tenho que mostrar com compaixão que eu estou entendendo o que está acontecendo. Quando a gente é compassivo, quando a gente tem essa característica, a gente assume responsabilidades. Então, se eu sou um estagiário do meu escritório, eu tenho que ser compassivo com o meu líder. Eu tenho que assumir a responsabilidade de cuidar dele também. Não é só o líder que faz esse processo. Se eu sou parte, eu também tenho que cuidar. Isso não é uma questão de ser líder. Isso é uma questão de ser gente. De se preocupar com o outro. Eu já ouvi várias vezes, falar assim, Lara, eu passo a semana inteira aqui, a equipe não é capaz de levantar o dedo e perguntar assim, doutor, tá precisando de alguma coisa? Posso te ajudar? Eu tô vendo você aqui até 8 horas da noite, não tem nada que eu possa fazer, não? Isso é ter compaixão. É olhar o outro e falar assim, eu tenho ferramenta para te ajudar. É erguer a mão e falar assim, posso? Você tem alguma coisa que eu possa fazer? Tô aqui, disponível. Isso é ter compaixão, tá? Dar feedbacks ativos e construtivos. Ativos e construtivos. Porque tem lá outros tipos, né? Então evita os passivos construtivos. Tipo, legal. Foi ativo, mas foi legalzinho. Evita os ativos destrutivos. Legal, mas se você tivesse feito aquilo, aquilo e aquilo outro. E evita os passivos destrutivos. Alguém vem te contar uma coisa, você não fala nada e fala assim, não, mas o que você vai fazer no fim de semana? E simplesmente ignora o que o outro está falando. Então são atitudes que mostram que ou eu não estou ouvindo o outro, ou que eu não estou presente, ou que pouco me interessa. Estou nem aí. Tá? Seja forte, mas não seja áspero. A questão é essa. Eu posso ser forte, eu posso ser compassivo e forte. E confiável. E corajoso. E fazer justiça. Mas eu não preciso ser áspero. Não preciso tratar mal. Não preciso falar, né? Então, quando a gente confia e cuida das relações, isso nos faz muito fortes. O suficiente para a gente assumir tarefas maiores e importantes. Porque eu não tenho mimimi. Mato no peito, vem cá, tenho sensibilidade em relação aos outros, mas a gente vai fazer o que precisa ser feito e ok, tá? Na gestão legal, onde entra a compaixão, na minha humilde opinião? Primeiro, na estratégia. O posicionamento ele deve manifestar que nós nos importamos com quem precisa do nosso serviço. Não é sobre mim, como eu disse. É sobre o cliente que eu atendo. Na sociedade de advogados, sócios têm que ter compaixão um pelo outro, sem abusar de liberdade. E a intimidade faz isso às vezes. Eu atendo muito escritório familiar. E aí, por ser pai, ser filho, as pessoas se sentem no direito de ser duro, de falar de ser áspero. Atuando as tarefas importantes, sendo forte nesse aspecto. Na gestão de pessoas, um líder compassivo, ele enxerga a equipe. Enxerga mesmo. Sabe quem são as pessoas, conhece a vida um pouco daquelas pessoas, enxerga as pessoas que fazem parte da vida daquelas pessoas. Preciso ser amigo, carne e unha? Não. Mas eu quero saber. Quero saber quem é você, de onde você veio, o que você gosta. Tá? E isso vai desenvolvendo essa compassividade. Na produção jurídica, como eu falei antes, né, a compaixão ela se manifesta quando eu faço uma boa distribuição de tarefas dentro de volumes adequados, nem mais nem menos. Tá? No marketing, é externar essa compaixão que a banca tem em relação ao cliente, onde a gente estuda mais para mostrar onde a gente pode ajudar, onde nós somos úteis para alguém. E no financeiro, principalmente em tempos difíceis, a compaixão faz com que a gente faça aquilo que precisa ser feito. Se eu precisar ajustar, se eu precisar reduzir despesa, eu vou fazer em prol da vitória
todo. Isso é pensar no todo e não no meu, tá? Então, essas são as questões da compaixão. Então, queridos, dando por encerrada a nossa noite, eu espero que tenha sido bacana para vocês. Para mim é muito bom, porque cada vez que eu falo, eu vou reforçando alguns conceitos meus, vai passando um filme de coisas que eu preciso melhorar, de coisas que eu preciso correr atrás. Me digam aqui se faz sentido tudo isso que eu conversei com vocês hoje. Estou aqui ouvindo vocês. Mandar um beijo aqui para o Marcelo, para a Núbia, que está aqui até o final, o Choi, o Patrick, o Gabriel, nosso faixa preta, né, a Natália, que passou aqui. Então, assim, me digam aí, né, como é tudo isso para vocês? Se faz sentido, Samara, né? Porque ou a gente faz isso, ou a gente vai ficar andando em círculos, batendo em ferro frio, porque não faz muito sentido, tá? Bom, antes que vocês saiam, calma, senão vocês não vão saber o que fazer a hora que chegar lá. E eu não vou falar no Telegram, tá? Isso é para quem ficar até o final de todas as lives. Esse PDF eu vou compartilhar lá no grupo, só que ele tem senha para abrir. Então, só quem ficou até o final que vai saber a senha. Que a senha desse aqui é liderança intencional. Tá? Então, quando vocês receberem com letra maiúscula, tá? Liderança intencional é a senha do PDF que eu vou disponibilizar lá no grupo do Telegram. Então, se você ainda não faz parte, se tem alguém aqui que ainda não está lá, entra, porque volta e meia, eu não fico enchendo muito o saco, mas volta e meia eu ponho alguma coisa que seja de interesse de vocês, tá? Então, deixa eu ler aqui a Gediane falando que faz muito sentido, o Patrick falando que faz muito sentido, que é até dolorido de ouvir, eu sei, mas se não doer, a gente não consegue refletir onde que a gente pode trabalhar, como falou a Samara aqui, as bases para voar mais alto. Eu tenho que ter músculo para aguentar, porque lá em cima venta, tá, gente? Então, cuidado com o que vocês desejam. Tenham músculos para aguentar. E é isso, né? Então, amanhã a gente se encontra às 20 horas aqui de novo no canal Mundo Jurídico do Futuro. Nós vamos falar sobre coragem, justiça e sabedoria. Vai ser muito legal também, que tem coisas assim importantes para a gente bater em algumas teclas. E é isso. As lives não ficarão gravadas. Eu vou deixar essas lives gravadas enquanto acontecer as lives. Vamos por aí. Eu vou deixar elas disponíveis até sexta-feira. Vou deixar aberta ao público. Então, se vocês quiserem, vocês compartilhem com pessoas, que vocês, com a sua equipe, porque às vezes a gente tem que chamar a equipe para real, né? Às vezes a gente quer falar, mas é aquela história, né? Santo de casa às vezes não faz milagre, então me usem para isso. Estou aqui para isso. Então eu vou deixar essas lives por alguns dias ainda para vocês poderem mandar para outras pessoas. Minha mãe está aqui, meu pai está aí. Beijo, mãe, beijo, pai. Sempre bom ter vocês aqui. Ricardo, obrigada também pela tua presença, né? Então é isso. E lembrando que esse é um aquecimento para o faixa preta. Faixa preta, aí o bicho pega, são 12 horas de aula. Na nossa última live eu vou falar especificamente desse curso, que está indo para a segunda edição. O primeiro foi super bacana, tem pessoas aqui que fizeram. Alguns que eu preciso puxar a orelha, né, Gabriel? Que não fez as tarefas, enfim, mas ok, ele vai fazer. Ele tem a vida inteira, o curso está lá disponível para ele ouvir quantas vezes ele quiser. Mas é isso, tá? Então, se vocês têm interesse em fazer o faixa preta, fiquem aqui até o último dia para a gente falar disso, e tudo isso que a gente está falando é base para o faixa preta. Porque quando a gente está fazendo planejamento estratégico, que a gente chega lá,
Ai, valores. Valores, virtudes, princípios são sinônimos que a gente tem que ter certeza. Né? A gente tem que entender quais são as nossas convicções para que aquilo lá não fique uma fake news, né? Ai, o que você é? Honesto, ético, respeita as pessoas. Tá, mas você copiou isso do site de alguém ou é teu de verdade? Eu quero que seja seu de verdade. Então, para isso, a gente tem que refletir, porque isso é sério, isso não é brincadeira. Tem gente que banalizou essa questão e a gente tem que resgatar a importância disso. Tá bom? Então, mais uma vez, um beijo para vocês. Eu agradeço mais uma vez. Vou até abrir minha câmera aqui. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Lembrem aí, senão vocês não vão conseguir acessar o PDF. Liderança intencional é a senha, hein? Ai, que bom, Nívia. Muito bom, muito bom. Você está aqui, a Rízia. Né? Muito bom ter vocês comigo. Então, mais uma vez, um beijo. Eu vou fechar a transmissão. Se vocês quiserem ainda falar alguma coisa. A Suelen está aqui, que bom. Muita gente querida aqui. E aí, assim, gente, como nós vamos ter mais 2 dias, vou reforçar. Compartilha com pessoas que não me conhecem. Às vezes vocês têm pessoas na equipe de vocês, eu sei que eu tenho várias pessoas aqui que eu ainda não sei como é que não, ainda me aguentam, né? Porque estão em todas as lives, estão em todas as oportunidades que a gente tem aqui. Mas leva isso adiante. A gente vai fazer juntos uma advocacia muito melhor, vai ser muito melhor para cliente, vai ser muito melhor para o mercado. A gente tem que fazer a nossa parte para isso e não é só querendo conhecimento para nós, a gente precisa compartilhar isso com outras pessoas também, porque isso vai elevar todo mundo, melhora o honorário, melhora tudo, tá? Então fica essa dica. Mandem para os seus amigos, compartilhem com as suas pessoas, porque a gente está precisando de uma reflexão mais profunda sobre todos esses temas, tá bom? Então, mais uma vez, eu que agradeço, Samara agradeço, e todos que estão aqui ainda, né? Temos ainda umas 25 pessoas por aqui. Então é isso, gente. Eu fico com dó de sair, porque eu fico com saudade de vocês, né? Mas eu vou ter que desligar essa live. Então, vamos embora? Vamos descansar? E então, até amanhã, às 20 horas, senha liderança intencional. Beleza? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.